Bom dia a todos. Eu sou o professor Eduardo Azevedo, do campus de Itaqui, do curso de agronomia. Então, estou como mediador a convite da professora Luciana, do Grupo PET. Então, agradeço a oportunidade de participar na mediação da palestra, que vamos começar em instantes. A palestra se intitula A Equação do Planejamento Alimentar, perfil do produtor, mais perfil da propriedade, mais recurso financeiro disponível. A apresentação fica a cargo do médico veterinário Pablo Rocha Marques, que é sócio e consultor da empresa PRN. Em instantes, então, começamos a apresentação do veterinário Pablo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pablo, tudo bem? Bom dia, Eduardo. Tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo? Tudo bem. Então, agradecemos, então, a tua presença, Pablo, de participar no evento, em nome da professora Luciana, do Grupo PET. É muito importante nós ouvirmos, né, a experiência de quem está a campo, quem trabalha em consultoria. Isso é muito importante pensando nos alunos, mas pensando também em produtores, em técnicos de campo que estão nos assistindo, né, estão assistindo o nosso evento. E nós sabemos o importante papel que um gestor, né, tem nesse processo todo de produção animal. Tá certo, Pablo? Então, agradeço mais uma vez a presença. Então, nós vamos começar com a tua apresentação e ao final da tua apresentação, então, o pessoal que quiser fazendo as perguntas, pode fazer as perguntas e ao final a gente repassa as perguntas para ti. Tá bom, Pablo? Ótimo, ótimo. Obrigado, Eduardo. Então, desde já eu agradeço, né, a apresentação aí do Eduardo, ao convite da professora Luciana, e tocou a mim aqui um desafio muito grande de sintetizar o planejamento alimentar, que, como o título diz, ele tem 3 fatores, e cada um desses fatores, eles tem uma importância muito grande, são muito amplos, né? Então, tentei sintetizar em 1 hora, não foi fácil, fiz um monte de slide, cortei a metade, então vamos tentar deixar o mais didático possível e, de novo, tentar superar esse desafio que até hoje os produtores e nós técnicos e a academia, a gente ainda não conseguiu dar uma margem interessante à média dos produtores. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Estou compartilhando aqui, ele está devagarzinho, vai aparecer para vocês aí. Então, o pessoal está abrindo a tela aqui, enquanto isso, falar um pouco da ideia dessa apresentação, né? A gente, num primeiro momento, vai passar para vocês, apesar de jovens, né? Apesar de jovens, a gente tem aí 6 anos da empresa no mercado, onde a gente já passou desde o extremo norte aí do Paraguai até o extremo leste do Rio Grande do Sul, né? Compondo toda essa linha aí de experiência. E o que vai aparecer aqui para vocês, vou tentar aqui cancelar de novo e compartilhar, ver se aparece, se ele está tentando ir. Aqui, ao colocar a apresentação, o pessoal deu uma travadinha aqui, ver como a gente vai resolver.
Professor Eduardo, se der, eu acho para tu dar uma entradinha aí que eu vou tentar sair e entrar, porque ele deu uma travada aqui na apresentação, pode ser? Uhum. Ok, Pablo, pode arrumar aí que... Enquanto a gente vai resolvendo um probleminha técnico aqui, eu vou relembrando um pouquinho a programação do evento. Então, depois da apresentação do Pablo, que vai conversar sobre a pecuária, depois nós vamos ter a palestra com o professor Alencar Júnior, vai falar sobre a ecofisiologia da mandioca para altas produtividades. O professor Alencar tem uma vasta experiência no assunto, vem trabalhando com várias culturas. Ele foi nosso colega da Unipampa, aqui em Itaqui há um tempo atrás. Hoje ele é professor da UFSM, mas ele segue em contato com os colegas aqui em Itaqui, fazendo projetos em parceria na linha de mandioca, soja, arroz, enfim, outras culturas. Então, hoje ele vai abordar mais a questão da mandioca. Saindo depois, à tarde, nós teremos as apresentações dos trabalhos, e como a professora Luciana comentou, e aqui eu relembro, que vão ser as apresentações, né, via Google Meet, e depois quem tiver interesse em ler os trabalhos vão ser publicados na revista Agropampa, da Unipampa de Dom Pedrito. Então, mais adiante, provavelmente vai ser feita a divulgação desses resumos, tá? Resumos que foram de trabalhos publicados aqui da Unipampa, de trabalhos de fora também, englobando uma série de assuntos, desde a pecuária, agricultura familiar, né, fitotecnia, e ao final do evento, vamos finalizar com uma roda de conversa, onde nós vamos abordar as perspectivas, né, atuais e futuras da pecuária aqui na fronteira oeste. A gente vai abordar, nós vamos ter três colegas falando sobre o assunto, né, nessa roda de conversa. Eu vou estar presente, vou falar um pouquinho mais da pecuária de corte. O professor Tiago Del Valle, que é professor do campus Itaqui, né, que tem experiência na linha de produção de leite e produção de corte também aqui na nossa região, e o professor Bruno Fraga, que vai tratar um pouquinho mais na linha da suinocultura. Então, a gente vai, né, pensar na produção animal de forma geral aqui na fronteira oeste. Então, esses são os assuntos que nós vamos conversar. Então, agora a gente tem as palestras, inclusive quem ficar com algumas dúvidas e não conseguirem tirar essas dúvidas aqui nas palestras, depois na nossa roda de conversa, ao final, podem trazer as suas perguntas, e o objetivo é justamente a gente fazer a interação com o pessoal. Então, quem tiver as perguntas, né, depois pode acompanhar a roda de conversa. Vamos falar um pouquinho mais sobre as perspectivas atuais, né, da pecuária e perspectivas futuras também, tá? Eu acredito que tenha resolvido o problema, Pablo, é isso? Tudo certo, Eduardo. Me ajudei? Tranquilo, conseguimos te enxergar aqui. Beleza. E deixamos contigo, então. Beleza. Então, novamente, pessoal, a tecnologia ela é muito boa, né? Na grande maioria das vezes, de vez em quando, nos dá umas rasteiras. Vamos lá, então. Aqui, pessoal, a gente vai dar só uma introdução sobre o histórico da PRM, né? Quem é a PRM, o que faz. Então, nós somos netos de produtores, né? Produtores rurais, eles sempre foram criadores de gado e lavoureiros, né? A partir de arroz. Então, nós já nascemos com isso, nós convivemos com isso. Meu pai e grande parte dos meus tios nasceram na fazenda. Então, esse está no nosso DNA. Então, desde cedo, nós convivemos tanto com a produção quanto com essa interação entre sócios, né? Porque assim, meus tios que vieram depois do meu avô são 7, né? 7 pessoas, para entre eles se entenderem e conseguir produzir.
o que é uma dificuldade e alinhar todos os pensamentos, né? Então, desde aí a gente já vem conhecendo de que forma agir, né, e atuar sobre esses desafios. Nós temos aí dentro da família, são 6 fazendas para gerenciar. Então, no momento em que eu e meu irmão, que nós somos sócios diretores da PRM, nós fomos estudar em Porto Alegre, bom, nós tínhamos aqui algumas fazendas para auxiliar nossos tios a gerenciar. Então, de que forma nós, estando longe, conseguiríamos continuar na ativa dentro das propriedades, né? Naquela época não tinha WhatsApp, a internet era precária, o pessoal no campo ninguém tinha. Então, nós íamos aí de 15 em 15 dias para as fazendas, deixava um relatório, e ao mesmo tempo que deixava o relatório tanto para os tios quanto para o capataz de cada fazenda, e ao mesmo tempo nós tínhamos que, por ser novos, e é um processo natural e deve ser assim, nós tínhamos que, na maioria das vezes, conseguir convencer, né, que os gestores que estavam na cabeça, tanto meu avô quanto nossos tios, das tecnologias que davam resultado, e também nos convencermos disso na prática, né? Somente a academia, ela nos traz uma bagagem muito grande e importante, porém tem que ser colocada em prática para nós consolidarmos toda essa parte teórica. Bom, então nós formamos, né, meu irmão se formou antes que eu, começamos a de forma profissional estar na ativa, e hoje, então, faz 6 anos que nós estamos aí na ativa, onde em apenas 6 anos a gente já conseguiu atuar por pelo menos 2 anos em 33 propriedades, né? A gente vê aqui desde São Francisco de Paula, que é no extremo leste, passando aqui por Santa Bárbara do Sul, Tupanciretã, Manuel Viana, Itacurubi, São Borja, Quaraí, Uruguaiana, Itaqui, vindo aqui em Alvear, vindo aqui para o Paraguai, desde o sul até o Chaco, Paraguai. Então, apesar do pouco tempo, a gente rodou bastante, a gente conheceu diferentes climas, diferentes solos, e mais do que tudo, diferentes produtores rurais e colaboradores. Então, agora começa a dar um pouco de bagagem para nós, para solidificar muita teoria que a gente viu e de que forma atuar. E, primeiro de tudo, por que ainda hoje os produtores não têm confiança de intensificar o seu, principalmente os pecuaristas, de intensificar a sua produção, de ganhar mais de R$200 por hectare. Por que eles não fazem? Então, essa é uma pergunta que hoje a gente vem tentando responder, não é fácil de responder, porém, aqui nessa apresentação, a gente está tentando ir para esse lado, justamente para conseguir auxiliar os pecuaristas para produzir mais, por consequência, conseguir pagar melhores empregados e desenvolver toda uma região que é onde a gente nasceu e é onde, com certeza, a gente vai ficar. Então, por que mais de 50% dos pecuaristas, a pecuária ela é um mau negócio, ela dá uma baixa rentabilidade. Então, vamos tentar discutindo, certamente eu não vou trazer a resposta definitiva para isso, mas é o início de uma conversa que a região precisa ter, não só a região, mas sim o Brasil inteiro. Então, dentro disso, o que a gente tenta fazer? A gente notou que a visão dos pecuaristas ela é de curtíssimo prazo. Tem uma visão, como mostra essa imagem, tem uma visão de... ele sabe como vai acabar o mês, se vai ter dinheiro para pagar todos os insumos comprados, para pagar a mão de obra. Porém, 5 anos para frente, pergunta para a grande maioria dos produtores como que tu vai estar 5 anos para frente. Tu vai estar ainda com muito custeio no banco, tu vai ter aumentado as cabeças, tu vai continuar com cria, vai se tornar ciclo completo. Então, o nosso papel aqui, e nós técnicos,
da academia, da Embrapa, da Emater, todos que sejam. Quer dizer, a gente tem que dar essa visão de longo prazo para os produtores, para quê? Para sentir confiança. Ninguém vai colocar muito dinheiro em alguma atividade se ele não enxerga a longo prazo. Se nós fizermos somente um projeto zootécnico de produção, pode ser que ele, no meio do caminho, antes dele liquidar essa receita, antes dele ter no bolso a receita, pode ser que ele não chegue lá, pode ser que fique negativo, ele precisa saber disso. Então, tudo isso de longo prazo é a nossa é a ajuda que nós técnicos podemos dar para eles. Então, ter uma visão mais de longo prazo, né, dando uma rota para eles, sabendo que ali no meio do caminho ele vai ter que diminuir velocidade, ele vai ter que pedir um auxílio, vai ter que parar ali na borracharia, furou um pneu, tudo isso a gente tem que ver com antecipação, porque isso dá confiança. Ele sabe, ó, a gente alertou, ali em dezembro a gente vai ter um caixa ali de 20 mil reais. Então, ele vai estar alerta ali, não é uma surpresa para ele e chegar em nós lá em dezembro, Pablo, eu estou com caixa curto. Sim, mas a gente já tinha previsto isso, já está dentro do projeto. Então, a gente precisa passar mais confiança de longo prazo para que nossos produtores, nossos pecuaristas sejam mais eficientes economicamente. Então, chegando na palestra propriamente dita, nos foi proposto, num primeiro momento, falar de planejamento alimentar, né, ou vazio forrageiro. Bom, a gente começou a montar a apresentação e a gente começou a ver, como tudo, né, infelizmente é assim, mas não tem receita. Então, a gente viu quantas variáveis nós tínhamos que avaliar para ver qual planejamento alimentar nós iríamos fazer. Então, não tá ligado somente com a propriedade, somente com os picos e baixadas de oferta forrageira. Não, ele está num dos principais variáveis que definem qual o planejamento alimentar que a gente vai fazer, é o perfil do produtor. O perfil do produtor, por exemplo, que ele tem um pouco menos de disciplina, onde ele já está num nível de vida, onde ele já está falando em se aposentar e não tem um substituto de momento para ele. Esse é um projeto que a gente vai ter que fazer ficar ali nos 200, 300 reais por hectare de margem, porque mais que isso não dá, tu não pode arriscar financeiramente, porque ele já está numa velocidade mais lenta. Então, a gente vai ter que ficar ali nos 40, 60 km por hora, porque se tu botar muito insumos, por exemplo, botou muita ureia num capim-sudão, ele passou, bom, ali tu não colheu. Então, e tu colocou muita receita ali em cima. Então, o perfil do produtor é um dos principais pontos que define qual planejamento alimentar a gente vai fazer. E, num segundo momento, a gente analisa a propriedade. Como que é a propriedade? Tem consórcio com soja? Tem consórcio com arroz? Ou é toda ela só pecuária? É solo raso? Está tomado por anone? Aí a gente começa a ir para o lado zootécnico da história e montar esse portfólio que ele é bem complexo, como a gente vem acompanhando. E não menos importante, a gente, bom, depois de fazer toda essa parte zootécnica, vamos colocar isso nas planilhas, ou no papel, no caderno, o que seja, e vamos ver se vamos ter altos e baixos financeiramente falando, para ver se suporta, ou se a gente vai ter que pedir uma ajuda no banco, numa cooperativa. Então, a gente vê que esses três fatores têm igual, ou algum deles, principalmente o lado financeiro, maior importância do que propriamente o lado zootécnico. Bom, então a gente precisa ter uma metodologia para avaliar e para medir todas as variáveis, né? Então, a gente segue uma metodologia que vocês já devem ter ouvido, que é da Integra, né, do professor Antônio Schacker, lá do Paraná, onde ele tem, ao nosso conhecimento, é o maior número de fazendas que ele disponibiliza publicamente os dados, né? São 447 fazendas hoje, mais de 1.500.000 cabeças, tá? Então, o que está mostrando? O que mostrou nesse
esse benchmarking desde 2013. Aqui é a porcentagem de produtores rurais com resultado negativo. Então, a gente olha, a gente sabe disso ou não? 30%, em torno de 30% dos produtores estão no negativo. E aqui no Rio Grande do Sul, seja no Brasil, isso está cada vez mais consolidado e são dados cada vez, a gente vê que é cada vez mais assertivo. Então, aqui, pessoal, a gente vê 2014, 15, que foi um outro pico de preço do gado gordo, 22% dos produtores estavam ainda negativo. Agora, esse último ano, 2019 e 20, 27%, onde a partir de novembro os preços ficaram muito bons. A partir de novembro do ano passado. Então, independente do preço, pessoal, grande parte dos produtores estão no negativo. Isso eles precisam saber. Com certeza, muitos deles não sabem, porque o fluxo de caixa está um pouco misturado com o fluxo de caixa pessoal, já misturou um pouco com os empréstimos e custeios e investimentos do banco, então já ficou aquela visão de curto prazo ali que, bom, vou ter que andar 40 por hora e daqui 5 quilômetros ali eu vejo o que eu faço. Então, isso está cada vez mais, esse perfil de pecuarista, ele vai sendo escanteado, vai vir a agricultura, e também ele não suporta por muito tempo, né? Ele vai arrendar, os arrendamentos estão bem interessantes. Então, vai acabar saindo da atividade. Um outro dado aqui muito interessante desse último ano produtivo, 2019-20, do benchmarking, é o resultado por hectare das 447 propriedades, né, ao pecuarista no ano passado. Vamos aqui da esquerda para a direita. Acima de R$1.000, apenas 5%. Entre R$800 mil, 4%. Tá? Resultados interessantes. O que a gente analisa ou vê como resultado interessante para rentabilizar todo o teu ativo financeiro que tem dentro das empresas? É R$400 para frente. Nós temos que pelo menos R$200 a mais. Menos que isso hoje é relativamente pouco aceitável para o montante de ativo que tu tem ali dentro. Tá? Então, fazendo um panorama geral entre o prejuízo e até R$200 por hectare, pessoal, a gente tem 55% dos produtores estão aí. 55% dos produtores ou estão no prejuízo ou até R$200 por hectare. Isso a gente precisa se esforçar, é um dos principais desafios aí que a PRM tem e está se esforçando para isso, tem feito bons resultados, e a gente precisa de ajuda de todos, da academia, da Embrapa, dos técnicos, tem que conhecer esses números. Sem conhecer esses números, não reverte nada. Então, vindo aqui para a Fronteira Oeste, que é um trabalho muito bom que o professor Ricardo ali da Unipampa de Uruguaiana está fazendo um benchmarking deles, daqui da região da Fronteira Oeste. Hoje eles têm, em 2018, eles tinham 17 sistemas na Fronteira Oeste. Aqui é bastante dado, vamos nos ater aqui só à direita. Margem bruta por hectare, tá? Foram distribuídos em 3 grupos, nos quais esse primeiro grupo teve R$92 por hectare, o segundo R$150, e esse terceiro, onde teve o maior desembolso por hectare, ele ficou em R$450 negativo. Essa é a nossa realidade, seja Brasil, segundo o benchmarking Integra, seja benchmarking aqui da Unipampa de Uruguaiana. É a nossa realidade, a gente precisa ver essa realidade para conseguir mudar. Um outro trabalho do professor Ricardo, aqui nós temos os indicadores, média dos indicadores zootécnicos para cada grupo. Nós temos 3 grupos aqui, pessoal. O bem da esquerda são as cabanhas, é o pessoal que vende genética. No meio é a cria mais recria e terminação, ou seja, é o ciclo completo. O que é o ciclo completo? É aquele que produz terneiro, fica com os terneiros, recria os terneiros. Vamos falar de recria aí até uns 350 quilos, 330 quilos. Leva esses terneiros até 330 quilos e engorda.
leva para o abate gordo, né? Então, esse grupo do meio aqui é o ciclo completo. Aqui, o bem da direita é somente cria, não vende genética, somente terneiro. Então, vai emprenhar as vacas, desmamar os terneiros, ali em maio, vende os terneiros, beleza? 3 grupos. Então, o grupo das cabanhas, a prenhez ficou em 71%, o ciclo completo, 75%. A cria, que vende somente terneiro, 79%. Então, a gente viu aqui que a cria ela é mais eficiente que os outros dois. A merma, o que é a merma? É a diferença entre toque, né, a toque que a gente faz em média em abril, maio, diferença entre toque e nascimento dos animais. Olha aqui a diferença, pessoal. 17% dos produtores que têm cabanha, que vendem genética, eles perdem 17% em aborto ou de natimorto, de nascimento, 17%. Ou seja, se ele consegue uma prenhez de 70%, ele vai ter 53%, se eu não estou enganado, 53%, 54% de desmame sobre as vacas prenhas, sobre as vacas expostas ao touro. Então, a gente tem um caminho interessante aí para percorrer. Recria engorda 17% de merma, 15% de merma, e o cria 12%. Então, vamos para o lado financeiro, né, que é o que a gente está discutindo, médios indicadores econômicos por cada grupo. O que o professor Ricardo e a equipe grande e competente deles viram? A margem bruta, quem mais conseguiu ter uma margem bruta por hectare foi do ciclo completo, R$ 169 por hectare. A cria, 162, muito parecido. E as cabanhas, ou quem vende genética, R$ 50 por hectare. Ou seja, a gente viu ali, né, pessoal, nossa meta é acima de R$ 200. Menos que isso, a gente não pode aceitar menos de R$ 200. Então, pessoal, a gente tem que melhorar bastante, inclusive, independente se é ciclo completo, se é cria, se é venda de genética. Tá? E aqui é outro ponto importante, custo desembolsado por hectare. Grupo de genética e ciclo completo gastaram aqui R$ 920, R$ 930, enquanto a cria gastou a metade, 480, para produzir a mesma coisa. Então, aqui, ciclo completo e genética, a gente tem muito desperdício no meio do caminho, muito valor desembolsado, onde não foi revertido em produção. Beleza, pessoal? Então, a gente viu Brasil tem muito para melhorar, 55% dos produtores tem R$200 ou é negativo. Fronteira Oeste, a gente viu aí, tem R$400 negativo, e o máximo aqui que a gente viu nessas apresentações é R$170. Então, pessoal, nosso caminho ainda, a gente tem um lindo caminho aí pela frente para percorrer. Esse outro gráfico aqui, pessoal, são as principais correlações com o resultado. O que é o resultado? É reais por hectare. Então, a gente tem 4 principais variáveis que afetam o nosso resultado. Quais são eles? Aqui bem à esquerda, desembolso por cabeça por mês. Isso é uma métrica que, se a gente conseguir difundir isso no Rio Grande do Sul, o pecuarista vai ter uma outra visão de negócio, sem sombra de dúvida. Se só esse desembolso por cabeça por mês for implementado no pessoal aqui que está assistindo essa live, a gente já se dá por satisfeito dessa apresentação. Então, vamos lá. Desembolso cabeça por mês. Quanto a gente gasta por cada animal por mês? Ganho médio diário global. Qual é o nosso GMD dos animais da fazenda? Preço de venda. Como a gente vende. E carga animal. Cada coluna dessas aqui é um ano, tá? Começando em 2012 e terminando em 2020. Cada barra é um ano. Então, o que a gente vê aqui? Quanto maior a barra, maior a influência no resultado, ou seja, no reais por hectare produzido. Então, a gente vê que o desembolso por cabeça por mês é o que tem a maior influência dentro dessas 4 variáveis.
inclusive, maior influência do que o ganho médio diário, que a gente tanto fala e que a gente tanto mede no dia a dia. Né? Então, e a gente fala muito pouco, pessoal, do desembolso por cabeça por mês. Qual que é o desembolso das fazendas? São R$60? É 80? É 50? Poucos sabem. Então, por isso que a gente está hoje na realidade atual. Ganho médio diário é a segunda de importância, pessoal. Tem importância extrema. Cada 40 gramas aqui que a gente aumenta no ganho médio diário, 40 gramas, o que é 40 gramas? Muita gente escuta, o meu é 600 gramas no meu GMD, e o outro fala 640, eles vão achar, a gente tem essa tendência de achar, que são ganhos iguais, mas não são. Cada 40 gramas, pessoal, a gente incrementa R$200 por hectare hoje, com o preço que está o gado. 40 gramas são R$200 por hectare. Olha a importância do GMD. Então, primeiro desembolso, como a gente gasta e quanto a gente gasta, e o ganho médio diário. Depois, em terceiro lugar, vem o preço de venda. Pessoal, nas rodas de conversa. Hoje não é mais roda de conversa, né? Hoje é nos grupos de WhatsApp. O que a gente mais escuta? Primeira coisa, preço. Segundo, chuva. A gente tem algum poder sobre isso? Pouquíssimo poder de conseguir mudar essas duas coisas. Por que a gente fala tanto? Fica um ponto aí para a gente pensar. E a carga animal? A carga animal, a gente vê que varia, não tem uma lógica. Por quê? O que quer dizer isso aqui, esse negativo aqui? Bom, o pessoal que tinha mais carga teve uma correlação negativa com o resultado por hectare. Bom, a gente vem aqui em 2014 e 15. Foi positivo. A gente vem em 2019 e 20. Foi positivo. Então, o que eu faço? O que é isso aqui, pessoal? Anos que choveram bem. 2014 e 15 choveu bem. Então, resultado positivo. Anos que não choveram tão bem e o pessoal tinha a carga animal maior, teve resultado negativo, porque o pessoal não tinha, o gado não tinha o que consumir, baixou o ganho de peso, que é a segunda maior variável do resultado, e foi negativo. Então, quem tinha maior carga teve menor resultado. Beleza? Vamos seguir, então. Aqui, voltando aqui um pouquinho, como a gente pontuou aqui, preço de venda e chuva são os principais pontos de conversa, né, hoje nos grupos de WhatsApp. Esse professor aqui é nada mais, nada menos do que o Daniel Kahneman. Ele é prêmio Nobel da Economia sendo psicólogo. Vocês já viram isso? Prêmio Nobel da Economia sendo psicólogo. O que ele estuda? Ele estuda de que forma o pessoal toma as decisões. Os pensamentos rápidos, pensamentos devagar, as duas formas de pensar. Então, o que ele fala? Que é uma tendência do ser humano. Por que damos ouvidos a fofocas, ou seja, coisas que a gente não tem como agir sobre, tá? Por que a gente gosta muito de falar sobre isso? Porque é muito mais fácil, além de ser muito mais prazeroso, identificar e classificar os erros dos outros do que reconhecer nossos próprios erros. De novo, pessoal, é muito mais fácil a gente falar sobre coisas que a gente não tem poder de ação, inclusive é mais prazeroso, psicologicamente falando, do que a gente falar dos nossos erros. Ninguém gosta de ser criticado, mas é assim que a gente muda, é nós nos criticando. Então, pessoal, primeiro a gente saber ter a verdade nua e crua, saber onde a gente está para conseguir mudar. Segundo, é disciplina. O sucesso é apenas a disciplina praticada todos os dias, pessoal. Não tem mágica. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer se fazer, tá? Então, pessoal, o primeiro momento é conhecer e reconhecer a realidade. Aqui a gente já mostrou a realidade do Brasil, a gente já mostrou a realidade do Rio Grande do Sul, então agora a gente já conhece. Vamos mudar, vamos planejar. Segundo ponto é planejar, pessoal. Planejar. E outra coisa é agir. Quantas vezes, quantas palestras aí a gente escuta, a gente ouve, hoje com a enxurrada de informação que tem no YouTube ou nos grupos de WhatsApp,
E a gente age sempre, muitas vezes, que a gente pega uma boa informação ali, a gente bota na prática ou não? Ou fica só no papel? A gente precisa agir também, pessoal. E depois de agir, controlar. Por quê? A gente aqui está propondo intensificar. Sempre que a gente intensifica, o nosso controle tem que ser cada vez maior, porque o risco aumenta. A gente está botando mais dinheiro, a gente tem que ter um controle dia a dia, mês a mês, ter a disciplina, agora nessa parte aqui, dos pecuaristas, disciplina de controlar seus gastos. Foi lá, fez uma compra na agropecuária, fez compra no cartão, escreve ali o que era, para a gente saber se vai botar nos itens de gasto de arame, se vai botar no custo sanitário. Pessoal, está no dia a dia a diferença. Então, pessoal, quem faz o resultado é o pecuarista, não é a fazenda. Produzir muito não garante resultado, porém, os que ganham mais, produzem mais. Aqui com relação aos colaboradores, pessoal, melhores salários e maior entrega. O pessoal, os produtores, os pecuaristas, que são top rentáveis, pagam salários melhores para o pessoal, fazendo com que eles fiquem mais estimulados e cuidem de mais cabeças. Tá? Numa propriedade, por exemplo, onde nós temos aí 600 cabeças, nós temos 2 empregados, pessoal, a gente pode, pagando melhor eles, dando alguns benefícios no meio do caminho, a gente consegue fazer eles cuidar de 1000 cabeças também. Se a gente não pagar eles bem, se a gente não motivar eles, a gente vai ter que chamar mais um para cuidar as mesmas 1000 cabeças. Então, pessoal, como realizar o planejamento alimentar? Né? A gente viu os itens, a gente sabe onde a gente está. Então, vamos pegar esses 3 itens, o perfil do pecuarista, o potencial da propriedade e o recurso financeiro disponível, para a gente ver, ao longo de 5 anos, ver que sistema a gente monta. Então, pessoal, de novo, a gente tem dois pensamentos claros aí para a gente montar um projeto, um planejamento alimentar. O primeiro é o financeiro. O que o financeiro é fazendo um link com o pessoal da construção civil, com a arquitetura. Pessoal, o financeiro é te dar a base. É ali que tu solidifica tudo. Para quê? Para te dar segurança, para fazer uma construção bonita. E se, num segundo momento, tu quiser crescer, quiser construir para cima, tu tem base para isso. Essa parte financeira não aparece no nosso dia a dia. Os nossos colaboradores não conhecem. A maioria dos técnicos não conhece. Mas é o que dá a base para tudo. Quem cresce tem um projeto financeiro bem feito. E, num segundo momento, o projeto produtivo. É o que a gente vê. É o que a gente gosta de trabalhar. Mas quem deixa tudo de pé é o projeto financeiro. Tá, e aí, Pablo, tu vai falar só de número, até construção civil, aí tu comentou. E o boi, não vejo foto de boi na sua apresentação. Então vamos lá, pessoal, vamos mostrar um pouco de boi, então. Vamos para apresentar aqui 3 propriedades, tá? 3 realidades. Vamos imaginar, pessoal, 3 realidades. Cada foto disso aqui é uma propriedade, tá? Vamos lá. Primeiro, ciclo completo. Essa propriedade é um ciclo completo e ela tem soja em alguns potreiros, beleza? Segundo, somente recria e engorda. Então, voltando aqui na primeira propriedade, isso aqui ela entora as vacas, desmama os terneiros, depois de desmamar os terneiros, recria os terneiros e engorda os terneiros. E as terneiras que nascem voltam para o sistema de cria, são entoradas e produzem terneiros, tá? E tem soja no meio, essa primeira propriedade. Segunda, recria e engorda com arroz. Né? Todas as propriedades, pessoal, são propriedades da Fronteira Oeste, são realidades que a gente trabalha aí mínimo 1 ano e meio nelas. Por que a gente pegou propriedades recentes? Porque são realidades recentes onde a gente está ajustando
a gente está passando pelos principais desafios nessas 3 propriedades. Então, a gente resolveu mostrar essas que são mais fresquinhas, saindo do forno. Segunda propriedade, recria e engorda com arroz. Terceira propriedade, recria e engorda sem agricultura. Tudo é campo, tudo é pastagem. Esse terceiro modelo aqui, ele tem maior margem de decisão que não está a agricultura no meio. Ele se decide o que ele vai fazer, independente da agricultura estar ali ou não. Vamos lá, pessoal. A primeira propriedade, que é de ciclo completo, mais soja. Essa primeira propriedade, a característica do pecuarista é um pecuarista que ele é um líder inato e também pela passagem de vida dele. Então, o que acontece? Esse pecuarista, ele facilita teu projeto. Ele consegue ter uma boa comunicação com os colaboradores. Ele consegue entender bem quais são os caminhos propostos pelo projeto. Então, ele é um catalisador de projeto, o perfil desse pecuarista. Propriedade com bom potencial. Por que a gente julga assim bom potencial? Porque é uma propriedade, bom, a gente já vê ali, vai soja. Onde vai soja, tem coxilha, e a tendência é de ser coxilha argilosa, vermelha, aonde tem maior potencial de produção dentro das nossas realidades. E com relação ao dinheiro, recurso financeiro, pelos anos anteriores, eles conseguiram formar um colchão, que a gente chama um colchão de liquidez. Então, ele deixou ali uma reserva financeira e consegue trabalhar somente com recursos próprios. Ou seja, ele não vai no banco. Leia-se não vai no banco, leia-se como o custo juros não tem aqui nessa primeira propriedade. Então, tudo é recurso próprio, o que diminui os custos e diminui o risco do projeto. Beleza? Vamos para a propriedade 2 aqui, pessoal. Propriedade 2. Recria e engorda mais arroz. Né? Como que é essa propriedade em termos gerais? Ela tem uma área de 530 hectares, são 730, perdão, onde 530 hectares é para pecuária. Tem 200 hectares de arroz. Desses 200, são 3 cortes, beleza? Fica 2 anos em cada corte, em cada 200 hectares, e vai rotacionando, tá? Ou seja, numa parte dessa propriedade, que é onde a gente consegue produzir um pouco melhor, fica 4 anos sem passar a lavoura de arroz. 4 anos para a gente conseguir produzir mais. A área anterior fica 2 anos. E a outra área, ele está em cima com a lavoura. Tá? É um pouquinho... pode ser um pouco confuso para entender, mas em termos gerais, eu acho que dá para seguir, né? Então, vamos lá. Pecuarista. Perfil dele. Ele é disciplinado e fazedor. O que quer dizer isso? Ele não deixa nada para depois. Tu diz, tem que comprar 2 litros de ivermectina, mais 3 litros de albendazole. Ele, na hora que está falando isso, ele já está ali no WhatsApp, já está mandando comprar para quê? Para no dia do trabalho não faltar. Tá? Esse é um cara disciplinado, tem os custos em dia. Todo dia que ele vai na agropecuária, ele anota o que é, então ele também nos dá o melhor controle do sistema. E fazedor, o que é fazedor? Ele gosta de estar no dia a dia, ele sobe do cavalo, ele gosta de estar junto na hora de plantar. Isso é muito bom para o sistema. Porém, para ele, se ele quer ter uma segunda atividade, ele acaba se sobrecarregando, né? Então, muitas vezes, a gente tem que tentar auxiliar ele para dar uma maior autonomia para os empregados, né? Para ele mesmo conseguir ter mais tempo na parte de gestão, de compra de insumos, né? Então, a gente não tem, pessoal, aqui, com relação ao perfil do pecuarista, não tem certo e errado, são perfis. A gente tem que trabalhar sobre esses perfis e montar projetos sobre esses perfis. Tem perfil que, claro, vai te auxiliar e vai fazer com que tu tenha um projeto que estava pensando ali em 5 anos chegar num resultado por hectare,
pode ser que tenha 3. Já tem perfil de produtor, que tu estava planejado chegar em 3, pode ser que tu chegue em 5 anos. Tudo isso tu tem que ter claro, né? Para essas dificuldades, até para tentar minimizar dentro do projeto. Propriedade, nesse caso aqui, potencial médio, justamente por ter integrado com arroz, né? O arroz, ele é muito mais um dificultador do que um facilitador da pecuária, diferente da soja. Recursos financeiros aqui são recursos, em parte, são recursos próprios, e em parte são recursos do banco. Tá? Então, aqui a gente já começa a ter uma incidência interessante de custo, juros em cima do projeto. Vamos para a terceira propriedade. Recria e engorda sem agricultura. Tudo é campo, tudo é pastagem, nada é lavoura. Tá? Perfil do pecuarista. Menos disciplinado, então muitas vezes ele deixa as coisas fazer um pouquinho depois, a gente volta lá, ele acabou deixando, né? Então, são características que a gente tem que auxiliar mais, estar mais em contato com ele, né? Para a gente fazer essas lacunas que ficam no projeto, a gente ir preenchendo. Potencial da propriedade, ela é médio. Por que médio? Porque essa propriedade ela tem bastante características de solo raso, né? Então, chega ali no máximo de capacidade de suporte em grande parte da área. Tem outras áreas que a gente consegue maximizar, a gente consegue botar pastagem de inverno, a gente consegue colocar pastagem de verão para aumentar a carga animal dessa propriedade e, por consequência, aumentando lotação, a gente dilui os custos fixos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos entrar na propriedade 1. Se lembra o que é a propriedade A? A primeira? Ciclo completo mais soja. Ciclo completo mais soja. Vamos discutir ela. Primeiro passo, né, para a gente saber, para discutir alguma coisa, a gente tem que saber como ela é, como ela está, como ela faz as coisas, né? Não é a gente falar sem conhecer a real realidade. Real realidade ficou bom, né? Vamos lá. Então, vamos olhar essa propriedade 2 anos para trás. Vamos imaginar que nós estamos aqui em 2019, ano passado. Tá? Nós estamos conhecendo essa propriedade. Ano safra 2017. Custo cabeça por mês estava em R$30. Tá? Margem bruta por hectare, MB por hectare. Margem bruta por hectare é o que sobra de dinheiro no final do ano, por hectare. Tá? 2017, R$67. Beleza? Vamos para 2018. 2018, custo por cabeça por mês, R$30 também. Ó, isso aqui a gente já nos dá um bom, uma boa característica dessa empresa, que a gente vê tem uma certa continuidade nos custos, aí em torno de R$30 por cabeça por mês. Isso é um custo bom, pessoal, para quem não tem conhecimento, é um custo bem bom de se trabalhar. A gente tem custos aí até R$90 por cabeça por mês. Então, 30 está um custo legal para se trabalhar, para iniciar um trabalho. Tá? Margem bruta por hectare. Quanto sobrou por hectare em 2018? R$126 negativo. R$126 negativo. Tá? Então, em que momento estava essa propriedade? Ela estava migrando do sistema completo e eles tiveram a ideia de ir para um sistema de cria. Tá? Então, nesse movimento de sistema completo para o sistema de cria, eles diminuíram as cabeças e acabou ficando negativo. Deu para entender? Então, diminuiu o rebanho e acabou que os custos fixos subiram muito, ficaram muito significativos dentro do sistema e ficou negativo. Então, é um sistema que estava migrando para o sistema de cria e acabou deixando o caixa negativo. Beleza? Então, agora a gente conhece os 2 últimos anos nessa propriedade. Então, agora a gente pode falar um pouco mais sobre ela. Vamos lá, pessoal. Custo fixo. Agora, no próximo slide, eu vou mostrar um pouco mais o que é o custo fixo, o que
é o custo variável, ou insumos do rebanho. Custo variável, a gente usa muito parecido com insumos do rebanho, tá? Vamos lá, custo fixo 2017, R$ 7,00 por cabeça por mês, tá? Legal. 2018, R$ 10,00. Começou a ficar perigoso. R$ 10,00 por cabeça por mês, de custo fixo. 2019, R$ 23,00, pessoal, por cabeça por mês. Então, o que eles estavam fazendo aqui? Ele estava reduzindo o estoque de animais e, por consequência, aumentando os custos fixos. Então, são dois movimentos extremamente tóxicos para uma empresa rural. Diminuir as cabeças e aumentar custo fixo. Deu o resultado de R$ 129,00 negativos. Então, pessoal, de que forma a gente tem que, tendo essa empresa aí como exemplo, de que forma a gente tem que atuar sobre os custos? Tem que ter foco em gastar pastagem, nutrição e sanidade, eles têm que compor 55% dos nossos custos totais. De novo, pessoal, pastagem, suplementação e sanidade, tá? Os três têm que compor 55% dos custos totais. Os outros 45% vai com mão de obra, vai com cerca, vai com trator, vai com o que tiver. Beleza? Então, aqui, ó, olhando aqui essa figura, os top rentáveis, os produtores top rentáveis, gastam 55% de todos o desembolso dele, gastam em insumos do rebanho, pastagem, suplementação e sanidade. A média gasta 47%. A média tem ganhos medíocres, né? Medíocres da palavra de médio. Vamos lá, pessoal. Continuando ainda nessa propriedade. Tinha 1.272 cabeças, que são 0,6 cabeças por hectare, tá? Aqui é a composição dessa propriedade. Campo nativo, 56%. Pastagem de inverno, 20%. Soja, 20% da propriedade e 4% de áreas inutilizáveis, tá? Vamos ficar com isso aqui na cabeça, pessoal. 0,6 cabeça por hectare. Esse gráfico, vamos por partes aqui para eu conseguir fazer vocês entenderem. Aqui à esquerda são os quilos de peso vivo que a propriedade tem, tá? 600 mil quilos, 700 mil quilos, tá? E aqui embaixo nós temos os meses do ano, julho de 2019 até junho de 2020. Então, são 12 meses que a gente faz o cruzamento entre a carga animal projetada, que é esse mais escuro aqui, tá? A carga animal é o que a gente tem de gado no campo, com suas oscilações de ganho de peso, de venda de animais. Então, sai animais, a gente diminui o estoque, então diminui o quilos por hectare. Os animais estão ganhando peso, vai aumentando a carga. E quando a gente tem nascimentos, dá uma aumentada na carga também, né? Isso é óbvio. Então, e a capacidade de suporte da fazenda, é esse mais clarinho. O que é a capacidade de suporte? É o que a capacidade aguenta, o que a propriedade aguenta de animais, de quilos vivos. Tá? Isso aqui a gente pega aqueles de campo nativo, quando tem de pastagem, bota ali campo nativo no inverno, 280 quilos, no verão, campo nativo, 320 a 380 quilos, dependendo da propriedade. A gente joga nos gráficos, joga nas planilhas e tem essa visão mais didática aqui para se enxergar. O que esse gráfico aqui quer dizer nesse primeiro ano de trabalho? A gente tem um campo ocioso de 200 mil quilos. Então, o que a gente viu aqui? Naquele processo que eles estavam fazendo de sair do ciclo completo para a cria, estavam deixando o campo vazio. E essa propriedade, a gente chega lá, a gente vê os campos nativos, os capim caninha, estavam umas toceiras, que a gente fala no campo, aí uns pafonal. Então, eles não tinham boca para comer tudo aquilo, sobrava forragem, diminuía a qualidade, né? Não tinha capacidade de investir em roçadas, porque o custo fixo estava muito alto, estava negativo.
Então, primeiro ponto, o que a gente vê aqui? Tem que povoar para conseguir diluir os custos fixos. Senão, a gente fica engessado e só vai para baixo o sistema. Então, a gente viu, bom, diagnóstico, cabe mais 650 cabeças aqui. Bom, mas e aí, vai comprar tudo isso? Quanto custa 650 cabeças? Qual é o perfil do produtor do momento? Não se esqueça que está no negativo. Então, acho que ele está com confiança para gastar em tudo isso de animais, ou a gente vai ter que gradualmente ir povoando essa propriedade, tá? Então, pelo perfil, pelo momento que o produtor estava, vamos migrar para o ciclo completo, vamos devagarzinho, em vez de vender os terneiros, fica com os terneiros, recria eles, engorda, tá? Mas o que os terneiros significavam para essa propriedade? Significavam a renda, a receita. Então, a gente vai ficar em uns 10 meses sem receita, porque a gente vai ficar com esses terneiros. E aí, como é que a gente faz? Entenderam a complexidade do negócio? Por que muitas vezes a gente não consegue influenciar os pecuaristas a intensificar? Porque tem lacunas financeiras no meio do caminho que muitas vezes não é alertada para eles. E por que a gente não faz isso? Porque a gente não foi ensinado para fazer isso. A academia não mostra isso, né? Então, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Pessoal, custo por cabeça por mês dessa propriedade. Nós saímos em 2017, 2018, nós já tínhamos esse histórico, a gente foi para 5 anos para frente, até 2024. Como a gente vai gastar reais por cabeça por mês? Olha aqui, pessoal. A gente saiu de R$30 por cabeça por mês para 37. Isso é muito significativo. E aí, para o produtor ou o pecuarista, ele vai aceitar isso? Se tu fizer um projeto de 5 anos e tu conseguir mês a mês, ano a ano, melhorar os resultados, ele vai ter confiança para investir. É isso que a gente precisa. Então, nós saímos olhando aqui 2019-20, rebanho inicial e rebanho final de cada ano. Tá? Nós começamos o projeto com 1.288 cabeças. Aí vamos terminar com 1.300. Isso 2019-20, que esse ano já passou. Tá? Esse ano de 2019-20 a gente já consolidou, a gente vai mostrar os resultados, se a gente foi pior ou melhor do que o projeto. E nós temos como meta, de novo voltando ao campo ocioso, atingir 1.750 cabeças de forma produtiva e de forma eficiente economicamente. Beleza, pessoal? Então, vamos ocupar esse campo com produção de terneiros caseiros. Vamos para a parte financeira aqui embaixo, ó, nessa amarela. Margem bruta por hectare, o que realmente sobrou? Né? A gente viu que os 2 primeiros anos no ano de trabalho estava negativo. Vamos nesse primeiro ano ter aí uns R$90 por hectare, mas a nossa meta, nosso foco lá na frente, o que o nosso Waze, ou nosso GPS da estrada mostrou, lá em 2024, nós temos como meta chegar em R$270. Então, nós vamos passar por variáveis, como qualquer negócio passa, independente que área seja, vamos ter altos e baixos para chegar, estabilizar ele em R$270. A gente viu que a média dos produtores não passa de R$200. Outra proposição dentro do sistema. Bom, a gente está com área ociosa, então vamos colocar, lá tinha 450 hectares de soja. Vamos passar para 650 hectares de soja, já que nós temos espaço, vamos rentabilizar esses hectares parados, vamos botar mais 200 hectares de soja, vamos? Beleza, vamos. Mas o que traz de incremento? Né? Vamos ver. Aqui só rapidinho são as metas anuais, então a gente tem que ter bem definido quais são as metas anuais. A gente vê aqui, ó, essa propriedade tinha poucos animais aqui para se vender, numa média aí de R$50 mil por mês de gasto, isso aqui ele não suporta. Então, a gente sabe, tem que começar o projeto sabendo do desafio do primeiro ano,
que a gente vai ter baixa frequência de receita. A gente vai ter que achar outra forma. Ou a gente vai demorar mais para chegar num sistema mais eficiente economicamente, comprando mais animais de uma forma imediatista, indo mais no banco, aumentando o custo com juros, mas não, aqui se optou em fazer algo mais gradual e de longo prazo. Então, a gente viu, voltando aqui, vou voltar um pouquinho, pessoal. Então, a gente viu que a gente tem pouca receita no médio prazo. Então, o que a gente tem que alertar ao pecuarista para ele ter confiança no projeto? Ó, pecuarista, o caixa vai ficar positivo somente 9 meses depois, 10 meses depois de a gente começar o projeto. Ele vai sentar para trás da cadeira, mas é a realidade. Então, a gente tem que achar um caminho para isso aqui, ó. Essa aqui é a planilha do fluxo de caixa, tá, pessoal? Total das despesas, em vermelho, em verde as receitas, em azul o saldo mensal, ou o saldo que vai estar no extrato do banco. Julho, quando nós começamos, tá? E vai mês a mês, julho, agosto, setembro, assim por diante. Pessoal, a gente começou aqui com 39 negativo. Entrou o dinheiro da soja, 108 mil reais. Bom, ficou positivo. Tá, mas ficou positivo um mês. Então, olha só, pessoal, 100 mil negativo, 80 mil negativo. Aqui entrou em janeiro, à esquerda aqui, em verde, entrou uma venda de vacas. Isso tudo é projeto, né, pessoal? Tudo projeção. Entrou um dinheiro de vacas, ficou 6 mil negativo. Não tinha mais vendas. Até junho, são 10 meses, sem entrada significativa de receita. Isso aqui, traduzindo, pessoal, aqui, ó, menos 200 mil. Nós temos que começar o projeto falando para o produtor, pecuarista, nós vamos ter um ano difícil, aonde nós precisamos de 200 mil para suportar o ano, para aquelas vacas vazias que nós vamos tocar em maio, nós colocá-las na pastagem de inverno e sair todas gordas. A gente precisa de um auxílio de 200 mil reais num cenário pessimista. Tá? E isso gera confiança, que gera projetos sólidos. Dentro do item nutrição, pessoal, vacas de cria, 80 de fósforo, tá? Na primavera. Vacas de cria primavera, 80 de fósforo, porque essas vacas estão lactando, elas precisam de fósforo. Então, um sal mineral 80 de fósforo, tá? A gente tem que saber em cada categoria quanto a gente vai gastar por mês e por estação. Por quê? Na grande maioria das vezes, o produtor se assusta com o custo com nutrição. Mas deve ser assim, 55% dos gastos tem que ser em nutrição e sanidade. Então, a gente precisa previamente mostrar para o produtor quanto a gente vai gastar no ano, no próximo ano, e assim consecutivamente até 5 anos para frente. Ele precisa ter essa noção para chegar no momento da compra e não sentar para trás, não se assustar. Isso tem que estar tudo bem claro, tá, pessoal? Então, vacas de cria 80 de fósforo, aqui é engorda, a gente vai investir mais, porque é o que vai gerar o caixa, e esse sistema está precisando de caixa, então vamos investir no que vai nos gerar receita no curto prazo. Aqui eu não comentei, a recria com 60 de fósforo aí tá tranquilo na primavera. Verão a gente segue da mesma forma, tá? Outono, que seria ali pós-toque, né? As vacas, pensando aqui nesse primeiro momento, as vacas de cria, como a gente viu que a gente estava com o caixa reduzido, aqui a gente tem um pouco de margem para dar uma economizada, porque as vacas recém-desmamaram, né? Elas não estão mais lactando no outono, a prenhez está pequena, né? Então o feto não cresceu de forma significativa, então vamos economizar um pouco, vamos sair de um sal de 80 de fósforo para 80 de fósforo. A recria aqui segue com 60. Nesse caso, a gente não entra com proteinado, porque
vai ter pastagem de inverno disponível para eles e o caixa está reduzido. E para engorda, vamos seguir aqui num 40 de fósforo, tá beleza que eles vão entrar em pastagem também. Inverno, pessoal, como é que está nosso campo nativo? Então, e no inverno, aqui a gente viu no fluxo de caixa, que a gente já vai ter vendido as vacas e vai ter um caixa mínimo ali, para a gente suportar um maior investimento nas vacas que ficarem no campo nativo. A gente dá um proteinado com 35 de proteína, então nós vamos investir um pouco mais nas vacas de cria, e por sua vez, a recria e engorda vão estar na pastagem. Estando na pastagem, a gente pode economizar um pouco também. Porém, pessoal, a ideia desse projeto é quando a gente está com um caixa financeiro mais robusto, é a gente intensificar tanto a recria quanto a engorda, a gente dá um energético na pastagem de inverno, para a gente conseguir acelerar e, por consequência, produzir mais por hectare e ter uma receita maior por hectare. De novo, aqui somando todos os custos, a gente sabe que no primeiro ano nós vamos gastar em torno de 120 mil em suplementação mineral. Voltando na soja, pessoal, lembrando, a gente tinha 450 hectares de soja. Nós propusemos ao produtor, ao pecuarista, de ir para 650 hectares. 200 hectares a mais, tá? Por quê? Tem que mostrar para ele bem certinho o porquê, senão ele vai ficar nos 450, porque ele não queria tirar um pouco do campo nativo que tinha lá. Então, por que aumentar em 200 hectares, pessoal? Bom, nós indo para 650 hectares de pastagem de inverno, a gente aguenta aqui dentro dessa pastagem 260 mil quilos de peso vivo. Então, que categorias a gente bota? Vamos ir lá para as categorias, vamos pensar. Primeiro nós temos que colocar os terneiros desmamados. Por quê? É o que produz mais. Por que produz mais? Porque nessa pastagem aqui, coloca que ela tem 400 quilos por hectare de capacidade de suporte. Se nós colocamos uma vaca de cria, nós colocamos quantas vacas por hectare? Uma, né? 400 quilos por hectare, uma vaca. Terneiros, nós colocamos quantos terneiros? 2. Ou seja, uma vaca ganha 1 quilo por dia. Um terneiro ganha 700 gramas. 2 terneiros ganham 1.400 gramas por dia, enquanto a vaca ganha 1. Então, nós estamos produzindo 40% a mais com 2 terneiros do que uma vaca. Então, produz mais botar os terneiros. Prioridade, terneiros. Segundo ponto, prioridade, vacas descarte. Vaca descarte, obrigatoriamente tem que entrar nos primeiros momentos da pastagem. Por quê? O que acontece em agosto, setembro e outubro com o preço do gado? Despenca, porque todo mundo está tirando gado da pastagem. Então, nós temos que botar essas vacas de descarte no início para sair até... Ótimo seria sair até junho, DN de navio, junho. Então, seria ter que sair até julho para a gente vender nos preços máximos ali, que a gente viu que preços interferem, sim, no resultado da propriedade, menos que o ganho de peso, porém eles interferem sim, a gente tem que montar o sistema para vender nas melhores épocas. Depois entrariam as primíparas. Primíparas são as vacas de primeira cria, né, as novilhas que pariram, então entram elas. E agosto, setembro, a gente já vai ter vendido as vacas de descarte, abre espaço para as novilhas 24 meses entrarem, que essas vão entrar em inseminação. Então, bota elas 60 dias para inseminação, para dar um flushing, né, para dar um ganho de peso maior, para na inseminação elas estarem rachando. Além de a gente conseguir colocar todas as categorias, a gente ainda consegue, na época, né, quando foi feito o projeto, uns 50 mil reais de injeção no caixa. Beleza, pessoal? A gente fez o projeto, né? A gente fez o projeto. Vamos ver projeto versus realidade. Como que a gente foi? Então, no projeto, a gente tinha um resultado para hectare esperado no primeiro ano, R$ 71 por hectare. Nós fomos para
no realizado, nós dobramos o resultado. Então, pessoal, de novo, para os técnicos, fazer sempre projetos pessimistas, sempre projeto com uma margem de melhoria. Para quê? De novo, para dar confiança ao produtor. É isso que está nos faltando, dar uma maior confiança ao produtor para ele poder investir. Agora vamos ter uma visão dessa propriedade de longo prazo. Tá? Visão de longo prazo dessa propriedade. Primeiro ano. Lembrando, o pretinho é o gado que a gente tem lá na propriedade, e esse cinza mais claro é a capacidade de suporte da propriedade. Então, a gente viu que a gente tinha uma ociosidade de campo. Vamos para o segundo ano? Segundo ano. Ó, nós estamos chegando perto, pessoal. Aqui a gente tem uma certa margem ainda, mas retendo os terneiros, recriando, engordando, a gente começa a aumentar a carga da propriedade e diluir os custos fixos. Terceiro ano, ó, tá diminuindo, pessoal. A gente tá ocupando o campo. É um processo lento. Quarto ano. Ó, aqui, pessoal, começou a carga animal começou a ficar maior. E a gente tem que tomar alguma decisão. Isso nós estamos falando hoje, pessoal, 3 anos para frente. Visão de longo prazo. Ó, aqui, ó. E nós chegamos nos 600 mil quilos, aqui olhando à esquerda. Chegamos nos 600 mil quilos de peso vivo, tá? E se a gente quiser aumentar, tem que fazer alguma coisa. Quinto ano, ó, viu, pessoal? Voltando aqui, ó, quarto ano, quinto ano. Nós conseguimos produzir um pouco mais de capacidade de suporte da propriedade. Como? Mágica? Não. Braquiária. Então, nós entramos com braquiária, nós vamos, perdão, o projeto era entrar com braquiária. Daqui 4 anos. Hoje, daqui 3. Daqui 3 anos, entrar braquiária. Por um trabalho bem feito, por um sistema bem encaixado, dedicação, suor no dia a dia, essa propriedade já implantou a braquiária no primeiro ano. De novo, pessoal, a influência da confiança do trabalho bem feito para a gente conseguir persuadir os produtores, os pecuaristas e a nós mesmos. Então, aqui, com a braquiária, a gente incrementou em 80 mil quilos a capacidade de exporte. Considerações finais dessa propriedade A, né? Ela tem capacidade aí de chegar a 200 hectares, R$200 por hectare num cenário pessimista. Propriedade B, pessoal, deve estar meio cansativa, eu peço desculpa já de antemão, mas é bastante informação, é bastante complexo e deve ser assim para a gente conseguir mudar um pouco o nosso cenário aí de campo. Segunda propriedade, pessoal. Recria e engorda mais arroz. Né? Propriedade anterior era com soja. Arroz deixa o sistema mais difícil. De novo, pecuarista disciplinado e fazedor, propriedade potencial médio, recursos do banco e próprios. Tá? Então, o rebanho dessa propriedade, no diagnóstico, eram 620 novilhos, tinha 1,2 cabeças por hectare. Vocês já veem a diferença da propriedade anterior, pessoal? Quantas cabeças por hectare tinha na anterior? 0,6. Essa tem o dobro, né? O que nos diz? Bom, a gente tendo um GMD bom, essa propriedade ela tem um potencial bem maior do que a anterior de gerar bons resultados no curto prazo. Tá? Então, propriedade de 730 hectares, os quais 200 são arroz. Então, a gente trabalha com pecuária com 530 hectares. De novo, carga animal versus capacidade de suporte. Primeiro ano, quando chegamos para auxiliar o produtor, o pecuarista, nessa propriedade. Aqui, pessoal, estava ocioso também, porém, de novo, vamos voltar atrás para vocês entenderem. De vez em quando eu dou uma atropelada, pessoal. Aqui, ó, embaixo, os meses julho até junho, tá? Os meses do ano, e aqui os quilos peso vivo, né? 200 mil quilos. Quanto a gente tinha de gado aqui
no escuro, né? O gado 620 novilhos vão ganhando peso aqui na pastagem de inverno. A capacidade de suporte vai melhorando, porque vai chegando na primavera, tá? Aqui em novembro, a gente começa a vender um pouco dos novilhos, então em dezembro começa a baixar a carga animal. Essa grande escada aqui, essa propriedade tem, é um Tifton irrigado, 20 hectares de Tifton irrigado, nos dá esse salto de produtividade. Para vocês terem noção, o Tifton irrigado é colocado 4.000 quilos por hectare, né, enquanto a nossa média de campo é uns 320 quilos, é mais de 10 vezes. Então, nos dá uma carga animal com ganho dos animais, ganho médio diário bom também. Tá? Então, é uma grande ferramenta para ser utilizada. Então, nós vamos aqui, a gente vê que a capacidade de suporte de fevereiro para março despenca. Por quê? Deixar vocês dar uma pensada. Por que de fevereiro para março, nossa capacidade de suporte despenca? A gente tem que estar preparado para isso, tem que ter vendido os animais gordos até fevereiro. Porque aqui a gente implanta a pastagem de inverno, pessoal. Então, toda a área de pastagem de inverno, mais de 200 hectares, quase a metade da propriedade, tem que ser dessecada para esperar o azevém vir, tem que ser plantada aveia, tem que botar adubo na linha. Então, a gente tem aí 60 dias, em torno de 60 dias, de um vazio forrageiro que a gente tem que estar preparado. De que forma? Ou vendendo esses animais, ou planta um capim-sudão um pouquinho antes aqui, junto com o azevém, lá no final de janeiro, fevereiro, rezar para chover, né? E tu ter um pastejo contínuo aqui que suporta esse vazio forrageiro. Bom, pessoal, a gente falou da parte zootécnica, que todos nós gostamos mais da parte zootécnica. Vamos para o caixa, que é o que dá a sustentação do projeto. Aqui em verde, os meses, tá? Setembro a dezembro, aqui nesse caso. Total das despesas. Mesma coisa, pessoal. Início de projeto. Nós não temos receita no curto prazo, pessoal. Até dezembro, 0 de receita. Nós já chegamos com caixa negativo, tá? A gente precisa de uma injeção de dinheiro, que é esse em amarelo aqui, para a gente conseguir suportar até começar a ter venda de animais. Então, pessoal, tudo isso é tão importante ou mais importante quanto ao lado zootécnico da história. Vamos seguir aqui o fluxo de caixa 2020. Aqui em azul não vai aparecer bem, mas nesse primeiro ano, como aqui é um sistema de recria engorda, a gente desembolsa muito mais do que aquele ciclo completo, a gente vai precisar ter injeção de dinheiro em 4 momentos do ano de 2020. Para não deixar o caixa negativo e dar uma robustez ao caixa e, de novo, uma confiança do produtor. Isso tudo, pessoal, no diagnóstico tem que estar tudo bem claro para quando chegar no momento ninguém se assustar, nem o pecuarista, nem o técnico. Uma das metas desse projeto é até 2024 não trabalhar mais com campo. Não trabalhar mais com banco, ter somente recursos próprios. Por quê? Reduzindo o banco, a gente reduz riscos e reduz custo com juros, tá? Entrando na suplementação, aqui seria o campo nativo ou Tifton e aveia azevém, tá? Vamos aqui outono e inverno. Outono e inverno, campo nativo e Tifton. No campo nativo, a nossa meta é 0 de animais no campo nativo no inverno. É eles estarem 100% na aveia azevém, onde a gente vai dar um energético para potencializar, a gente ganha de 200 a 300 gramas a mais na pastagem de inverno. Primavera, verão, no Tifton e campo nativo, a gente vai dar um proteico energético, estamos dando, inclusive, mais de ano, para ganhar 200 a 300 gramas adicionais com relação ao campo nativo ou Tifton. E a aveia azevém,
vai virar campo nativo ou campo consorciado, um campo misturado de campo de lavoura e campo nativo, também proteico energético no verão, em coxo autoconsumo. Pessoal, aqui nessa propriedade, a gente faz os suplementos caseiros, feito em casa, onde compra o farelo de arroz, mistura com núcleo no inverno, mistura com sal branco e ureia no verão, e faz produtos caseiros, onde fica em torno da metade do preço dos insumos comprados. Só que isso, de novo, a gente precisa ter uma mão de obra engajada, é cansativo para eles fazer lá, mas dá resultado, a gente conseguindo engajar eles, anda tudo que muito bem. De novo, pessoal, custo com nutrição tem que ter tudo bem claro para a gente saber nos momentos do ano que vai ter esse maior dispêndio com nutrição, a gente saber que a gente vai realmente desembolsar altos valores. Segundo ano, pessoal, Tifton irrigado de novo, tá? Aqui tem esse pico de capacidade de suporte, porque a gente tem arroz, consórcio com arroz, permite em abril ter maior capacidade, suprindo o vazio forrageiro que a gente tem da implementação ou implantação das pastagens de inverno. Vamos lá, pessoal, de novo, projeto versus realizado. Projeto sempre pessimista e tentando sempre melhorar o projeto dia a dia, semana a semana, para a gente conseguir melhorar nossos resultados. Nós tínhamos aqui previsto R$ 375 por hectare e, felizmente, a gente conseguiu atingir R$ 513 por hectare nesse primeiro ano de projeto, que era bem desafiador, precisava de bastante suplementação financeira para conseguir chegar ao final do ano. Beleza, pessoal? Terminamos a propriedade 1, terminamos a propriedade 2, vamos para a 3 e última propriedade aí para deixar vocês descansar. Propriedade 3, pessoal. Recria e engorda sem lavoura, somente campo nativo, tá? Perfil do pecuarista é um pouco menos disciplinado, então a gente tem que ter uma comunicação mais constante com ele, para ver se as tarefas diárias, semanais foram feitas. Não tem nada de errado nisso, a gente só muda um pouco nossa forma de agir sobre o pecuarista. Propriedade potencial médio, lembrando que tem uma área significativa de solo raso, né, onde as pedras deixam uma camada muito fina de solo, então seca, né, a gente tem uma capacidade de aumentar a lotação limitada. Recursos próprios também limitado nesse caso, então a gente tem que trabalhar sabendo que o custo financeiro vai ser alto nesse caso. Vamos lá, pessoal. Rebanho dessa propriedade, 450 cabeças no diagnóstico, tá? 0,8 cabeças por hectare. Essa é a intermediária entre a propriedade 1, que tinha 0,6, a propriedade B tinha 1,2 cabeças por hectare, e essa C tem 0,8 cabeças por hectare. É uma propriedade de 540 hectares, dos quais 120 são de pastagem de inverno. Primeiro ano, de novo, agora esse gráfico que a gente já está bem familiarizado, né, pessoal? Aqui à esquerda, quantos quilos de peso vivo cabe nela, né, que é esse cinza claro, e embaixo aqui, os meses do ano, o quanto capacidade de suporte e a carga animal, como elas se confrontam. Vamos lá. De novo, esse aqui era um campo ocioso, né? Então, a gente tem a tendência que os custos fixos pesem no primeiro ano de projeto, onde vai ter uma margem menor. Nós chegamos com 118 hectares de pastagem de inverno e nós propusemos, tá, de ter 220 hectares. A gente ia aumentar 100 hectares para aumentar a carga, para a gente conseguir consumir esse campo ocioso do verão, porém a gente precisa aumentar a carga no inverno. Ó, pessoal, como está bem mais bonito o segundo ano.
A gente conseguiu otimizar o campo, né? Potencial máximo do campo, sempre pensando em diluir os custos fixos. No segundo ano, a gente já ia atingir esse número. Metas. 5 anos de novo, pessoal. A importância de ter projetos de longo prazo. Curto prazo, a gente já tem os pecuaristas, a média dos pecuaristas já olham o curto prazo, vamos olhar longo prazo, pessoal. Então, é sair de 450 cabeças e ir para 650 cabeças, beleza? Então, na teoria é fácil, né? A gente sair de 500 cabeças para 650 cabeças, mas como fazer isso? Da onde vai vir um dinheiro, né? Se o recurso próprio está limitado. Nós vamos ter que ter uma variação de rebanho aqui de 260 a 300 mil reais. De onde é que vem essa verba? Fica essa pergunta no ar, daqui a pouco a gente vê. Margem bruta por hectare, pessoal. Então, quais são nossas metas? Nesse primeiro ano é R$70 por hectare. Nossa meta é chegar em R$450 por hectare, pessoal, aqui em 2024. Tá? R$450. Sair de 70 para R$450 por hectare. Aqui, nesse caso, pessoal, é muito importante a gente se deter, gastar tempo não, a gente dedicar tempo suficiente para a gente ver o quanto os juros estão impactando no projeto, porque de forma recorrente a gente vê isso nos pecuaristas. Bom, mas eu estou investindo e não sobra nada, né? Por que não sobra nada? Pessoal, olha a importância dos juros, pessoal. Chega a R$120 mil só de juros, tá? O que significa R$120 mil, pessoal? Em torno de 500 a 600 reais, 500 a 600 hectares, pessoal, são R$220 por hectare. R$220 por hectare. Quanto que é a média que o pessoal consegue ganhar, os pecuaristas? R$200 por hectare. Toda a tua parte produtiva vai em juros. Tá? Nós temos que ter muito claro o que impacta o sistema. Nem sempre é o lado zootécnico da história. Então, a meta desse projeto é, em 2026, nós poder trabalhar sem empréstimo, só com recurso próprio, para sair esses R$120 mil dos nossos custos. Tá? De novo, vamos alertar, a gente precisa alertar das baixas do caixa, né, pessoal? Aqui o saldo, olhando essa linha em azul, né, que nós vamos precisar, principalmente para comprar os animais, aqui os terneiros que vão ser comprados para colocar na pastagem, a gente vai precisar de recursos financeiros externos para não deixar o sistema morrer, para ter uma lotação significativa para diluir os custos fixos e não inviabilizar o projeto. De novo, um outro custo que tem que ter muito claro, é repetitivo, eu sei, mas a gente precisa ter no projeto bem certinho, ano após ano, o quanto a gente vai gastar com insumos do rebanho. De novo, nutrição, suplementação e sanidade, tá? Nutrição, leia-se pastagem também. Tá? Estava previsto aqui, nós devemos gastar R$117 mil, e o atualizado nós gastamos 111. Beleza? Ficou na meta, né? Então, tudo isso, de novo, tem que projetar e controlar. Projetar e controlar. Muitas vezes a gente faz projetos muito bons, bem identificado, bastante característica dentro dele, porém a gente não controla, a gente não segue o projeto, pessoal. Isso é importante, ter a disciplina de seguir o projeto. De novo, após um ano, o resultado do projeto era para a gente ter R$300 por hectare, nós conseguimos melhorar para R$460 por hectare, graças ao suor, ao controle diário, ao controle semanal, às conversas diárias com o produtor, com o capataz, para a gente conseguir atingir esse resultado. Pessoal, ficou corrido, eu passei um pouco meu tempo aqui em 13 minutos, né? Peço desculpas ao atraso e fico à disposição aí para perguntas.
Bom, Pablo, então, em primeiro lugar, gostaria de te parabenizar pela explanação. Eu acredito que era bem isso que a gente queria, né? Ficou bem no foco que a professora Luciana, né, planejava e que a gente conversava com ela. Quando a gente pensou, né, em temas, né, ela já acredito que ficou bem dentro do que se pensava para a nossa região, tá certo, Pablo? Então, te parabenizo. São dados bem expressivos das mudanças que vocês conseguem atingir com os produtores, tá? Então, eu queria que tu fizesse uma pergunta, assim, né, bem genérica, mas bem simples, né? Mas eu queria que tu fizesse o que tu imagina para a fronteira oeste, o potencial de mudança que nós podemos ter, se conseguirmos, talvez, ampliar esses resultados, né? Claro, vocês têm, né, um foco nos produtores, nos clientes de vocês, mas se a gente conseguisse pensar de forma mais macro na fronteira, como tu imagina o potencial que pode trazer para os pecuaristas, caso eles venham a pensar um pouco mais nas tecnologias e na questão financeira? Beleza, Eduardo. Primeiro, obrigado aí pelas palavras, professora Luciana também. Que bom que eu consegui chegar, acredito que próximo do que vocês queriam. Então, bom, o potencial a gente vê é sair do 0 a 0 para conseguir aí atingir R$ 500 por hectare. Esse é o nosso foco, a gente certamente consegue, e a gente tem que, primeiro momento, né, como a gente conversou bastante aqui, primeiro conhecer a realidade. Primeiro ponto, não tem como a gente sair do lugar se cada produtor, cada pecuarista não saber quanto ele está produzindo por hectare. Qual é o custo cabeça por mês? Né? Quanto é R$60? É 30? É 80? E como é composto esse gasto, né? 55%, que eu fui tão repetitivo aí na apresentação, 55% está dentro dos insumos do rebanho ou não está 40%? Tem desperdício aí. Então, esse é o primeiro momento. Então, a gente tem, seguramente, com muito suor, não é fácil, longe de ser fácil, tá? Mas também não é impossível. A gente precisa, eu acho que ampliar um trabalho bem interessante ali do professor Ricardo, de Uruguaiana, ele está dando a clareza para os produtores da região como eles estão indo. A partir daí, eles vão conseguir melhorar, sem dúvida nenhuma, ano após ano, aqueles resultados que eles vão mostrar. Vai começar, acredito eu, a ficar viciado, porque eles vão começar a melhorar e não vai transmitir a realidade da fronteira oeste. Tá certo. E assim, né, Pablo, devido assim ao horário, a gente não vai ter como estender, né, mais a discussão. Embora eu pense assim que nós teríamos muito, né, o que conversar com você e o que perguntar. Se nós abríssemos para perguntas aqui, certamente, né, nós nem olhamos o chat ali para ver isso, tá? Mas que eu só tenho a agradecer, né, porque você nos trouxe, na verdade, a tua experiência, né? Assim, a gestão das propriedades rurais na prática, porque a gente ouve muito, bem como você colocou, né, na sua explanação. A gente ouve muitas coisas assim, na literatura, ouve, né, as pessoas falarem. Agora você nos trouxe assim 3 exemplos práticos que a gente consegue visualizar, né? Eu acredito assim, que aquele produtor rural, né, ou mesmo os nossos acadêmicos que estiveram ouvindo a tua explanação, eles têm aí exemplos práticos, né, e já tem algo né, do que pensar, né? Então, assim, nós só temos a te agradecer e te parabenizo, tá, pelo trabalho que é realizado aqui na Fronteira Oeste, tá, e te parabenizo também, então, pela palestra. O Grupo PET Agronomia, aqui do Campus Itaqui, agradece, né, a tua participação hoje aqui conosco. E nos colocamos, né, à disposição também, dentro daquilo que a gente puder ajudar, então, a RPM Consultorias, tá, no que nós pudermos auxiliar.
tá certo? Ótimo. E também já agradeço ao colega, né, professor Eduardo, pelo apoio e pela participação hoje, né, nos auxiliando na mediação da palestra. Uhum. É um prazer ajudar, professora. É sempre bom aprender também com os amigos que trazem informações de fora, né? Importante para a gente. Tá, já. Então, muito obrigada a vocês. Obrigado, Luciano. Um grande abraço. Obrigado pela Obrigado, até oportunidade. mais. Obrigada. Bom dia. Bom dia.